Boa noite. Novamente, a presença do Senhor diante de um mês tão especial que nós vivemos. Talvez o mês mais impactante de todos esses anos. A gente sempre trabalhou temas, né, Lucas? Mas a gente nunca focou realmente no que poderia vir como uma resposta para todos os temas, que era Jesus. E esse mês falou muito ao meu coração. Esse mês ele trouxe muitas respostas ao que eu estou vivendo. E muitas pessoas também me procuraram falando que foi um mês de muitas respostas, um mês de muitas elucidação, vamos assim dizer, de abertura de mente, de coração, para aquilo que Deus às vezes já estava falando há muito tempo e a pessoa não tinha percebido. Então, que alegria foi viver esse mês, que alegria foi passar esse mês. Que coisa mais linda, ver uma quarta-feira repleta de jovens e de adolescentes, de bolts, de labianos, de juventude. Isso me alegra muito, saber que todos estão aqui em busca daquilo que realmente importa, que é o nosso Senhor. Nós vamos lá, vamos encerrar então o nosso mês com uma grande certeza. A gente estudou, assim como nós falamos aqui, o Lucas falou, todo esse mês nós demos todas as ferramentas necessárias que você precisa como jovem, adolescente, adulto, idoso, tudo. Vocês receberam todas as ferramentas necessárias para uma mudança radical de vida. Por quê? Porque nós falamos sobre Jesus. Então, se você pegou Jesus, abraçou Ele, ficou com Ele, meu irmão, você já descobriu que você não precisa de mais nada. Então, a gente trabalhou durante esse mês as maiores dificuldades que a juventude tem vivido. Isso que o Lucas acabou de falar é muito real na vida dos jovens. Os jovens têm passado muita dificuldade. Então, a gente trouxe, que eles não precisam mais temer o futuro, não precisam mais sucumbir às pressões pessoais dentro de si mesmo, ou as pressões externas que as pessoas colocam neles, que são muitas. E a gente também falou sobre o perdão. A gente falou que a gente não precisa se sentir abandonado, que nós precisamos controlar o nosso estresse. Nós não precisamos caminhar com um fardo pesado, porque Ele nos alivia. Nós não precisamos sentir culpados, porque Ele pagou um alto preço para cada um de nós. Esse mês foi um mês realmente diferente na nossa vida. Nós fomos lá em Gênesis. Vocês lembram disso? No primeiro domingo? Eu falei quem era Jesus de manhã, e à noite a gente foi lá em Gênesis para buscar Jesus lá em Gênesis. Fomos lá em Gênesis buscar Jesus. E aí a gente veio caminhando durante toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Por quê? Porque ele fala que ele é o início e fim. Ele é o alfa e o ômega. E eu quis trazer para nós, como igreja, essa verdade, vindo de Gênesis até hoje, Apocalipse. Para que a gente possa ver como que o nosso Senhor é verdadeiro, como que o nosso Senhor é fiel e como Ele está de Gênesis a Apocalipse na palavra. Eu gostaria de convidá-lo para abrir sua Bíblia nessa noite, em Apocalipse, no capítulo 1. Coisa mais linda que existe é o livro de Apocalipse. Todo mundo tem medo de Apocalipse, né, gente? Fica tranquilo, você ficar com medo não é filme de terror não. Tem uns bichos meio doidos aqui, né? Tranquilo. Os dragões, 7 cabeças, né? Fica tranquilo. Sabe por que você pode ficar tranquilo? Porque Apocalipse já revela a vitória de Cristo sobre todas as coisas. Apocalipse não vai ter guerra. A gente fica com a ideia que vai existir uma guerra no fim dos tempos, e aí nos últimos dias vai ter uma guerra entre o bem e o mal. Não vai existir guerra. Acabou. A gente já venceu. Lá na cruz, a gente venceu todas as batalhas. Acabou. Quando Jesus voltar, é só para pegar o inimigo e levar ele para o lugar que é devido. Então, acabou. Em Apocalipse, ele vai revelar isso para a gente, ele vai falar muito disso. E é legal que, durante os evangelhos, Jesus, quando está aqui na terra, ele revela o Pai. E Apocalipse agora é Pai revelando o Filho. E aí a gente vai entender e vai conhecer um pouco mais do Filho, de Jesus, nessa noite. E nós vamos trazer algumas certezas que nós precisamos ter para a gente poder ir em paz para casa e fechar esse mês dos jovens com chave de ouro. Apocalipse 1, versículo 1, todos acharam? Amém? Diz assim, fica com a sua Bíblia aberta que a gente vai ler alguns versículos. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isso é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus.
Feliz aquele que lê a palavra dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é Deus, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e para nos constituir reino e sacerdote, para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Versículo 7. Eis que Ele vem com as nuvens. Vamos parar aqui rapidinho, comecinho do versículo 7. Aqui João está apresentando, então, um pouco daquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. E aí ele vai começar agora a falar, né, escrever tudo aquilo que Jesus revelou a ele. E aí aqui no versículo 7... ele já vai trazer uma grande revelação e uma grande certeza que a gente precisa ter sobre as nossas vidas e sobre o que Jesus é para nós, porque a primeira certeza é que Ele virá, amém? Maranata, a hora vem, Ele virá, Ele voltará para nos buscar. Em João 14 diz que Ele ia preparar lugar, mas que Ele voltaria para nos buscar. O dia em que o noivo Jesus virá buscar a sua noiva, a igreja. Meu Deus. O dia do grande casamento está chegando. Viu o que João fala aqui, ó? O tempo, versículo 3, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. O dia do grande casamento está chegando, meu irmão. E como noiva de Cristo, precisamos estar prontos. A gente vai olhar para o céu, e eis que Jesus, com toda a sua glória, virá, abertamente voltará para buscar a sua igreja. O que uma noiva faz no dia do casamento dela? E antes, uns dias antes, semanas antes, meses. O exemplo do casamento é perfeito para revelar o que Jesus tem planejado e tem prometido a nós. Nós somos a noiva, cara. Já pensou se Jesus volta e a gente está com o vestido branco todo sujo? Se a gente está mal arrumado? O que Jesus vai falar lá nos evangelhos? Ele fala assim, vai trazer a história das virgens que estavam com a candeia, algumas candeias se apagaram e elas perderam à noite, porque o noivo veio e não encontrou. Então nós como noiva, nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo, porque essa certeza, meu irmão, é muito verdadeira em nossa vida. Ele virá, Ele virá. E aí eu não preciso mais temer tudo aquilo que eu vivo aqui, nesse tempo. Por quê? Porque tendo a certeza que Ele virá, eu tenho certeza que o que está preparado para mim é na eternidade. E aí eu não preciso temer mais, eu não preciso ter medo mais. Não preciso ter medo da morte, não preciso temer mais nada, porque eu tenho a certeza que Ele virá. Muito além de Jesus resolver todos os nossos problemas aqui na terra, e a gente tratou muitos desses problemas durante todos esses domingos, muito além dele nos dar alívio, muito além dele nos dar segurança, muito além dele nos resolver as nossas maiores crises aqui na terra, a maior certeza é que um dia Ele voltará, e Ele vai nos buscar, e nós iremos viver com Ele para todo sempre, todo sempre. E o texto continua dizendo, versículo 7, eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Vamos parar aqui de novo, porque isso daqui é muito importante a gente saber, porque aqui tem uma outra grande certeza para a gente. Um dia, todos verão a Jesus. O texto fala que todo olho verá. Então você esquece quando esse pessoal doido fala aí que Jesus voltou em secreto, e que Jesus ele veio e falou só com algumas pessoas. Isso não existe. A Bíblia revela em Apocalipse que Jesus vai aparecer e todo mundo vai saber que Ele chegou. Meu irmão, pensa, no céu abrindo, coisa mais linda. Todos verão a Cristo. O texto fala que um dia todo o povo da terra estará diante do Senhor Jesus. Tem uma frase que diz, uma frase muito famosa, que fala que todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu? Levanta a mão para eu ver, se você conhece. Tem muita gente que defende isso daí para falar, quando a pessoa não é de Cristo, ela fala, não, mas todos os caminhos levam a Deus. Olha, eu vou concordar, tem razão.
Todos os caminhos levam a Deus, porque um dia, o texto está dizendo que todos estarão diante do Senhor. Agora, basta saber se você escolheu o caminho que vai te levar para as bodas, ou se você escolheu o caminho que vai te levar para uma condenação. Mas uma certeza Apocalipse nos dá: um dia estaremos diante do nosso Senhor. Ai, como eu almejo por esse dia, meus irmãos, vê-lo face a face. Como eu desejo esse dia, porque nesse dia toda dor, todo sofrimento, tudo vai acabar. E Ele vai nos receber em glória, estaremos com Ele para todo sempre, todo sempre. Mas o versículo continua: eis que vem sobre as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse nos dá essa certeza de que Cristo é a certeza que estamos diante daquele que é todo-poderoso. Às vezes podemos achar que as coisas saíram do controle de Deus, mas não, Ele está no controle de tudo. Ele é todo-poderoso, meu irmão. Todo-poderoso. Jesus está sentado agora, reinando tudo, tudo está no controle dEle. Tudo está no controle dEle, meu irmão. Aí João continua e ele fala no versículo 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma forte voz como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e ensine essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao seu redor. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meu Deus, que texto lindo, que coisa maravilhosa poder ouvir essa revelação de Jesus Cristo. E aqui eu tenho uma outra certeza, que eu preciso carregar comigo, irmãos, e essa certeza, ela vai falar muito aos nossos corações, que a terceira certeza é que Jesus, ele venceu a morte, e ele tem 2 chaves na mão dele, a chave da morte e a chave do inferno. Nossa morte física, agora, representa o início. Olha que legal, tem muita gente que tem medo de morrer, mas a morte para nós cristãos representa o início. É a semente que foi jogada, caiu e morreu, e que começou a florescer depois que ela morre. A eternidade está a um instante da nossa vida terrena, meu irmão. A gente não sabe o dia. A gente vê aqui, a gente conversa, a gente vê várias coisas acontecendo. Crianças que infelizmente são levadas, jovens, adultos, a gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe que um dia nós estaremos com Ele. A morte já não me dá mais medo, porque Ele venceu a morte. Essa esperança nos dá razão para viver, meus irmãos. Eu não preciso temer a morte é o início de tudo. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa, meu irmão? Morte é um estado, inferno é um lugar, beleza? Se liga nisso. Jesus, ele venceu a morte e nós também podemos vencer a morte agora. A porta do inferno, agora ela está aberta. O diabo não pode segurar mais ninguém com ele. Nós podemos entrar e saquear o inferno sem o diabo fazer absolutamente nada com a gente.
Senhor Jesus, quando morre, quando ressuscita, ele ganha a morte, ele vence a morte. O último inimigo que nós tínhamos era a morte, ele venceu a morte, mas muito além de vencer a morte, ele entrou no inferno e tomou as chaves. E agora nós temos possibilidade de ir lá e resgatar aquelas pessoas que estão lá. Porque um dia nós também estávamos lá e nós fomos resgatados. Um dia éramos pecadores, estávamos lá e alguém veio e nos resgatou. Agora, meu irmão, é o nosso papel resgatar as pessoas que ainda estão lá. Por isso, qualquer fala que se opõe a ganhar almas é o diabo tentando segurar o máximo de pessoas que ele pode. Vocês lembram que eu falei aqui no começo que o diabo já está derrotado? Acabou. Para ele já não tem jeito mais. Então sabe qual que é o maior objetivo do diabo agora? Depois que ele foi derrotado? Ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele para a condenação eterna. Então ele está aqui tentando o máximo que ele pode resistir isso daqui. Só que as portas estão abertas. Então nós, como filhos de Deus, nós podemos ir lá e resgatar as pessoas. Agora, o que nós estamos fazendo para resgatar essas pessoas do inferno? Assim como um dia nós fomos resgatados. Na cruz o diabo foi derrotado, ele perdeu e ele sabe que será derrotado. Já falei, não haverá batalha final em Apocalipse. É Jesus chegando e Satanás sendo automaticamente destruído. O propósito de Satanás é levar o máximo de pessoas com ele. Aí sabe o que o diabo faz nas nossas cabeças? Ele coloca um monte de frase para nos tirar do foco da missão. Um monte de frase, tá? Nossa, o pastor só fala em ganhar almas. Posto que ele está doido para aumentar o dízimo da igreja. Assinado o diabo. Nossa, um monte de gente nova aqui que eu nunca vi, isso daqui está parecendo um negócio que eu não sei o que é isso daqui, que eu não conheço mais ninguém. Ganhar alma para quê? Só vem gente problemática para a gente cuidar. E a gente fica o tempo todo no nosso grupinho de convivência, nosso grupinho fechado. Tudo é com o meu grupo. E o fim disso daqui é só em mim mesmo, é só no meu prazer, na minha satisfação. Eu fecho o meu grupinho e fico aqui. Não quero que traga ninguém, não quero que entre ninguém mais aqui. Não vou falar de Jesus não, vamos ficar aqui só a gente mesmo. Era tão bom quando era só a gente, agora chega todo domingo, tem gente diferente. Jesus venceu a morte e o inferno para nos dar a chave para que a gente possa levar o máximo de pessoas e convencê-las para a vida eterna. Meu irmão, se a gente não estiver aqui e o nosso foco não for ganhar almas, eu não sei o que a gente está fazendo aqui, me desculpa. Se o nosso foco, em tudo que acontece aqui, seja aqui na igreja, seja nos ministérios, seja nas celas, se o nosso foco não for ganhar almas, meu irmão, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Porque a missão, a ordem que Jesus nos deu é, vai, ide e vai fazer discípulo. Vai resgatar pessoas do inferno. Tem pessoas morrendo todo dia indo para o inferno. Vai lá resgatar essas pessoas que enquanto a vida tem esperança. A gente pode resgatá-los. Só que muitas vezes nós estamos focados somente em nós mesmos, naquilo que é conveniente para mim, naquilo que é legal para mim. E a gente fica assim, ó, só entre a gente. E Deus chamando a gente para poder crescer, para poder frutificar, para poder multiplicar. Jesus venceu a morte e o inferno. E as chaves agora estão nas nossas mãos. Nas nossas mãos. A gente tem poder de pegar essa chave lá no inferno e trazer alguém de volta para a vida. O pastor falou sobre isso aqui domingo. Lembra que o pastor falou? O defunto bem vestido. Eles estão lá. Só que tem um problema. Lá, o diabo não tem como ele fazer isso aqui não. Ó. Você não entra aqui. Aqui é meu. Não, ele não tem. Ele não tem essa autoridade. Quando você entra lá, ele vê o sangue de Jesus e ele faz assim, ó. E aí você vai lá e resgata o defunto bem vestido e traz ele para a vida. Esse deveria ser o nosso foco, esse tem que ser o nosso foco. Porque é o que o texto está nos ensinando. Ele nos deu a chave da morte e do inferno. E nós temos uma missão a cumprir a partir de agora. Jesus venceu a morte e o inferno para que nós pudéssemos saquear o inferno. Versículo 19, escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Esse é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o que vai acontecer aqui, meu irmão? João, a partir de agora, ele vai escrever 7 cartas para 7 igrejas. Em Apocalipse tem muitas coisas que são os números, né?
representam muitas coisas. E quando fala de 7, fala de completude. Então, quando ele está falando que ele está mandando carta para as 7 igrejas, ele está falando que ele está mandando carta para todas as igrejas. Todas as igrejas recebem essa carta. Hoje a gente tem oportunidade de ler essas cartas. E essas cartas falam muito com a gente, a partir do versículo 2 e 3 aqui. É lindo ver todas essas cartas, tudo que Jesus permitiu a gente saber sobre as igrejas. E aí no capítulo 4, meus irmãos, acontece uma coisa muito interessante. João é elevado a um lugar mais alto e ele está diante de um trono agora. E aí João tem a oportunidade de ver como é a adoração naquele lugar e quem é aquele que está no trono. Vamos lá no capítulo 4, versículo 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Glória a Deus por isso, meu irmão, glória a Deus por isso. João tem acesso ao trono e vê como que é a adoração naquele lugar. Só que acontece uma coisa muito interessante. Por um momento, João ele vai ser, dentro daquela visão que ele está tendo, ele vai ser tomado por uma tristeza. E aí, acompanhe comigo, capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Meu irmão, olha para mim, não havia ninguém digno. João, ele olha para aquela visão e ele vê um livro na mão, e aí ele fala assim: mas não tem ninguém que é digno? E o anjo fala assim: não tem ninguém que é digno. Ninguém é digno de abrir esse livro. Não haveria esperança. Se o livro de Apocalipse acabasse aqui no capítulo 5, versículo 4, não haveria motivo para justificar tudo que foi feito. Não há ninguém digno. Talvez Paulo tenha pensado nisso ao declarar Romanos 3, que ele fala: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Agora João, tendo uma visão do trono de Deus, começa a chorar, porque o anjo questiona: quem será digno? Quem pode romper esses selos? Muitas vezes, meus irmãos, deixa eu falar com você, muitas vezes as nossas vidas estão assim, até um momento, e por isso achamos que é o fim, porque nós estamos vivendo uma situação tão difícil na nossa vida, nós estamos passando por um momento tão difícil, um desemprego, uma doença grave, um rompimento, uma traição, uma dor sem fim, e aí a gente passa a viver nesse momento, e a gente passa a acreditar que esse momento é o fim, e a gente chora, e a gente chora, e a gente chora falando: não tem saída, não tem o que se faça, não tem para onde ir, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Talvez você esteja assim nessa noite, pensando diante das circunstâncias que você tem vivido. Olha para mim, diante das circunstâncias que você tem vivido, você pode achar que é o fim da sua história, mas sabe, irmãos, não é o fim da sua história, porque Ele continua no trono dEle, e Ele é todo poderoso, Ele é o nosso Senhor, e Ele é todo poderoso. Quer saber o que acontece? Quer ter a maior certeza da sua vida que você precisa ter?
para que você não precisa mais temer nada nessa vida e se preparar para aquilo que está preparado para nós. Quando João está chorando lá, falando assim, o anjo fala para assim, não tem ninguém que abra esse livro, ninguém é digno de abrir esse livro. E aí o texto continua no versículo 6, meu irmão, mas eu quero que você acompanhe e que você dê muita glória quando você entender o que está escrito aqui. Apocalipse 5, versículo 6, João vai dizer assim, eu estava chorando, eu estava muito triste, porque ninguém podia abrir essa carta, ninguém podia abrir esse livro. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os seus 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante o cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as suas orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. Tu constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhões de anjos. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite, meu irmão. Glórias a Ele. Ele é o Cordeiro. Ele abriu o livro. Nós não precisamos temer mais o futuro, nós não precisamos temer mais nada, porque Ele abriu o livro. Nós estamos garantidos, meus irmãos, nós estamos completamente garantidos, nós não precisamos de mais nada, a não ser Jesus. Ele é o centro de tudo, Ele é o centro de tudo, Jesus é o que importa na nossa vida. Nós não precisamos mais sofrer, nós não mais precisamos mais chorar, nós precisamos confiar que Ele é o nosso Senhor, e Ele está cuidando de tudo, não só aqui nessa terra, mas em toda a eternidade, Ele está preparando tudo. Ele é o Cordeiro digno de abrir o livro. Jesus, Jesus. Os anjos cantam: Santo, Santo, Santo. Ele é Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Jesus é tudo que nós precisamos. Ele já venceu a morte, Ele já abriu as portas do inferno, Ele é todo poderoso. Nós não precisamos de mais nada, meu irmão. Se nós saímos daqui nessa noite tendo a certeza de que Ele preparou não só tudo para esse tempo, mas para toda a eternidade. Ele foi o único digno de abrir esse livro e esses selos, porque Ele é o Cordeiro que morreu, mas que ressuscitou e que virá nos buscar, e um dia nós estaremos para sempre morando com Ele. Glórias ao Teu nome, meu Deus. Estamos aqui diante da Sua palavra, Pai, e estamos completamente extasiados, estamos completamente maravilhados, Pai, porque a certeza que o Senhor nos dá, Pai, é que nós viveremos para sempre na eternidade. O Senhor abriu os selos, Pai. Não há, Senhor Deus, mais medo, não preciso mais temer, Pai, porque o meu futuro está garantido, minha eternidade está garantida, Pai, porque o Senhor morreu naquela cruz por mim, e o Senhor deu a sua vida por cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por saber e por poder viver, Senhor Deus, essa alegria e essa certeza, meu Pai. O Senhor é santo, santo, santo e poderoso. Não há outro como Tu, Senhor. Só Tu és digno, Pai. Só o Senhor é digno, meu Senhor. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Pai. Nós Te engrandecemos, porque não há outro, Senhor Deus, como Tu.
Todo louvor e glória seja dado ao seu nome, Pai. Assim como os anjos, assim como os anciãos, assim como todos estão prostrados diante de Ti, nós estamos aqui agora rendidos também na Sua presença, Pai, para declarar que Tu és santo, santo, santo e poderoso, que não há outro Deus, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa certeza, meu Deus. Queremos adorar o Seu nome, Pai. Queremos engrandecer o Seu nome, meu Deus. Muito obrigado por essa noite, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que essa mensagem possa ser viva e eficaz para todos sempre em nossos corações. A história não acabou. Não é o seu fim. Porque Ele está preparando. E Ele voltará para nos buscar, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Glórias ao nome do nosso Senhor, glórias ao nome do nosso Deus. Deus possa abençoar os irmãos. Gostaria de pedir que você se sentasse nesse momento, rapidinho, meu irmão. Queria chamar todos os jovens e adolescentes, os labs, os bolts, todo mundo aqui na frente, todo mundo. Vem cá. Isso, olha que coisa linda, irmãos. Quarta-feira, hein? Ó, vem lá, vem Pedrão, vem os meninos aí em cima. Todo mundo vem, Gu. Todo mundo. Bora, é isso aí, galera. GGzão aí, ó, coisa linda. Bom. Bolt, GG. Bolt. Olha essa quarta-feira, meus irmãos. Glória a Deus por isso, né? Olha que alegria ver toda essa galera aqui. E eu falei, vem galera, que hoje é um encerramento. Hoje Deus ainda tem muito para falar com vocês. Olha como que Deus já falou com a gente nessa noite. Glória a Deus. Nós queremos encerrar o culto nessa noite. Quero pedir ao pastor Alisson que nos abençoe aqui como juventude. E nós estamos encerrando o nosso mês. Mas eu tenho certeza que quem ouviu a mensagem, guardou no seu coração. Meu irmão, é o que eu tenho falado, vocês vão me ouvir falar isso aqui, eu acho que para sempre. Se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada. Jesus é tudo que eu preciso. Que eles possam ser completamente transformados pela palavra do Senhor, cada um deles. E que eles possam viver o que Deus tem sonhado para cada um. Vamos encerrar o culto orando por eles. Pastor Alisson vai orar por todos nós, mas em especial pela vida de cada um desses meninos que estão aqui. Você pode ficar em pé no seu lugar? Estender sua mão para cá? Esses meninos, essas meninas, Deus tem muito a usar ainda a vida de vocês. A palavra de Deus diz que vos escolhi jovens, porque vocês sois fortes e já venceste o maligno. Lembrem-se dessa palavra, por onde quer que vocês passem, Deus é com vocês. Nunca abram mão de Jesus, por nada. Se tiver que negociar Jesus, não vale a pena. Nunca negocie o relacionamento de Jesus. Ele sempre está acima de todas as coisas. Amém? Toda a igreja, estenda sua mão para cá. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor a bênção sobre os nossos jovens e os nossos adolescentes nesta hora. Deus, que alegria a gente poder ter vivenciado esse mês de agosto, que já é uma tradição da nossa igreja. Todo mês de agosto separar exclusivamente para ouvir os jovens, para dar oportunidades a eles, para que nos levem em estudos bíblicos, dirijam cultos, façam, ó Deus, aquilo que eles estarão fazendo daqui a pouco também, não são apenas o mês de agosto, mas muitos deles, na verdade, já fazem durante todo o ano. E eu quero, Deus, agora consagrar esses jovens em Tuas mãos. Eu quero dedicá-los ao Senhor. Eu quero, Deus, colocar todos os adolescentes e jovens aqui, Deus, que estão, e também aqueles que não puderam vir, Deus, por alguma razão, que o Senhor agora, Deus, os tome pelas suas mãos santas e poderosas. E, Deus, o Senhor possa usar essas vidas como instrumentos em Tuas mãos. Deus, eu quero muito, muito, Deus, eu te peço isso agora de todo o coração. Pedir ao Senhor que o Senhor use esses jovens, que o Senhor, ó Deus, levante nesta geração aqui desta igreja, homens e mulheres do Senhor, ó Deus, prontos a serem usados onde quer que eles estejam. Levante no meio dessa juventude, Deus, aqueles que estarão liderando não apenas a igreja do Senhor, mas liderando esse Brasil, liderando, Deus, a nossa cidade, liderando, Deus, o nosso estado.
Deus, coloque nesses meninos, nessas meninas, a sede de fazer a tua vontade por onde quer que eles estejam. Seja qual for a profissão, qual for, ó Deus, o chamado que eles tiverem pela frente, que o Senhor, ó Deus, levante-os para serem referência aonde quer que eles estejam, para que sejam, ó Deus, pessoas de caráter, pessoas do bem, mas principalmente, pessoas que amam Jesus acima de todas as coisas. E que, ó Deus, eles coloquem sempre Cristo acima de tudo, nas suas escolhas, nas suas decisões, e onde quer que eles passem, eles sejam instrumentos do Senhor nas suas mãos. Por favor, Pai, nós queremos consagrá-los a Ti, e como igreja do Senhor, como sacerdotes do Senhor, nós consagramos os nossos adolescentes, os nossos jovens a Ti, e pedimos que as Tuas bênçãos se derramem sobre eles, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e lhes dê a paz, que o seu rosto se volte para eles e lhe conceda a tua graça, hoje e sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe as suas vidas. Um forte aplauso ao Senhor Jesus pela vida dessa juventude, irmãos. Glória a Deus.